Iniciar, fechado, gravando. Povo do primeiro médio, bom dia! Bom dia, galerinha! É o Hélio de novo. Estamos aqui hoje com a aula de filosofia para o primeiro médio. E hoje a gente vai dar sequência no conteúdo da apostila 2. Ok? Os problemas filosóficos, certo? Se vocês se lembram, a gente começou a falar desse resumo que está na tela, tá? O exercício da filosofia e as áreas da filosofia. Ok? Nós já falamos das 5 primeiras áreas. Eu vou dar uma revisão rápida e vamos dar uma sequência nisso, ok? Com relação ao capítulo 2. Então vamos lá. Filosofar é refletir, indagar, duvidar, criticar, argumentar e tudo isso. Mas não basta só soltar o pensamento, porque muitas vezes acho que filosofia é aquela brisa, né? Só brisa. I wanna, I love you, ouvindo Bob Marley. Tem os seus momentos de brisa, mas não é apenas isso. A filosofia, se ela fosse só brisa, ela não teria a importância que tem em toda a história da humanidade, ok? Tanto importante que se transformou numa disciplina escolar, tá? Muitos cursos de universitários também têm a disciplina de filosofia, tá? Então, ela não é apenas uma brisa, pura e simplesmente, embora existam momentos, brisantes. A filosofia é uma organização sistemática do pensamento, é um método próprio de investigação. É uma reflexão rigorosa, sistemática e consistente, com rigor, usando sistema lógico, coerente, consistente, ok? Ela é muito mais do que apenas uma brisa, tá? A filosofia é semelhante a outras áreas, por exemplo, uma medicina. Fala, é medicina, mas qual a especialização? Engenharia, qual delas? Tem mais isso, 40 tipos diferentes de engenharia. A filosofia também tem as suas áreas. Vamos dar uma olhada em algumas. A primeira que a gente já falou, as primeiras 5 nós já falamos na aula anterior, só retomando rápido, a filosofia do conhecimento ou teoria do conhecimento, ok? É aquela que estuda as origens e as características do conhecimento humano. Como é possível a gente conhecer? Quais os fundamentos do conhecimento? Quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui. Por exemplo, tem essa caixinha aqui, ok? Uma caixinha de relógio, tá? Do meu reloginho da Mondane. Então é o seguinte, eu olho para essa caixa e falo, esta é uma caixa vermelha. Como é que eu sei disso? Porque você está vendo, lógico, mas aí que tá. Não basta só olhar para o objeto, a nossa mente tem que processar o que é. E vamos supor que eu nunca tivesse visto essa caixinha na vida, eu nunca tivesse visto nada da cor vermelha na vida. Como é que a minha mente ia processar uma informação completamente nova? Tá? A verdade, ela é uma construção mental ou ela está nos objetos e nas coisas? Então são esse tipo de questionamentos que aparecem na teoria do conhecimento, ok? Outra, filosofia da ciência ou epistemologia. É semelhante à teoria do conhecimento, mas ela vai além, ela foca principalmente no estudo do método científico. O que é ciência, como fazer ciência, como conseguir a verdade através da ciência. Para o senso comum, o público em modo geral nem sabe que existe essa disciplina, epistemologia. Mas todo cientista trabalha isso, não tem um. E não importa a área da saúde, a área da psicologia, todos usam essa área. Ética e moral. Outra disciplina filosófica. Ética e moral estuda os valores e regras morais, ok? Aí a gente vai depois falar bastante sobre ética e moral. É uma das áreas mais trabalhadas aí na apostila. Estética, a gente vai ver lá no 3º ano só, estuda a natureza e o valor das artes e o conceito de beleza. Ok? Essa estética não é a maquiagem, salão de maquiagem. Essa estética é uma disciplina filosófica e até não é muito fácil não de estudar, tá? As reflexões são bem profundas relacionadas a isso, tá? A gente vai ver mais adiante. 5. A filosofia política estuda as relações de poder, onde a gente estuda o conceito de Estado, democracia, cidadania, relações de poder, ok? As formas de governo, é a filosofia política. Vamos falar bastante dela, principalmente no 2º ano. Até aqui foi o que a gente comentou, tá? Agora são os assuntos que são novos. A gente ainda não viu isso. Então vamos lá. Outra disciplina filosófica, uma das mais fortes, é a lógica. Ainda esse ano nós vamos estudar lógica no 3º trimestre. As 2 turmas do primeiro médio aí, nós vamos pegar lógica no 3º trimestre. Estuda os tipos de raciocínio, a validade e nos dá métodos para verificar se é verdadeiro ou falso determinadas
raciocínios. É bem legal, vocês vão curtir a lógica, ok? Outra área importante é a metafísica. Essa sim, essa é a área mais brisante de toda a filosofia, né? E na minha humilde opinião é o filé mignon da filosofia, a metafísica. Metafísicoi, aquilo que estuda o que está além da física, o metafísico. Tá? Estuda o ser, a essência, os fundamentos e as causas da realidade, ok? Então a metafísica vai além daquilo que é material. Nós vamos ver metafísica em seguida com os pré-socráticos, tá? Filosofia da história é diferente de história da filosofia. História da filosofia, que é o item 10 aqui no resumo, estuda as origens, períodos, então a sequência dos filósofos normalmente é cronológica, né? Vem os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois estoicos, céticos, cínicos e depois vem os medievais. Então, isso seria a história da filosofia. Só que tem também filosofia da história, inverte. Nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto, sim. Tá? Ela estuda os fundamentos das concepções da história. O que é a história humana? Qual a evolução da cultura e da noção de progresso? Como a história humana vem correndo? Não é estudo de história, mas os efeitos da história e como se estuda história, que pressupostos existem. É uma história linear ou ela é cíclica? Ok? Tem várias acepções de filosofia da história, a gente vai ver um bocadinho disso no terceiro ano, ok? Filosofia da história, um dos grandes nomes aí, Nietzsche, Hegel, né? São nomes importantes aí na filosofia da história. E por último, a filosofia da linguagem, ou filosofia analítica. Esse é outro dos temas, um dos que mais cai em vestibular. A gente vai ver no terceiro ano filosofia da linguagem. Estuda os limites e as possibilidades das várias formas de linguagem e dos processos de significação. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? A apostila. Peraí, deixa eu ver a câmera aqui. Ó, tá escrito filosofia. Cara, da onde você tirou a ideia de que um grupo de sinais aqui, de riscos, bolinha, risquinho, tem algum tipo de significado? Se refere a uma palavra que expressa o nome de uma disciplina, de uma ciência. Então a filosofia da linguagem estuda esse tipo de questões, ok? Esses 10 setores, esses 10 áreas, tem muito mais, mas são as 10 mais significativas. Eu extraí elas do livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia. Por sinal, uma das melhores introduções à filosofia. Okay? Na apostila tem algumas, mas eu pessoalmente não gosto muito da divisão que eles fazem. Eles misturam algumas áreas. Tá? Então, para efeito de áreas da filosofia, foca nesse resumo que eu passei, porque a da Marilena é fora de série. Ok? Vamos adiante, meu povo? Tranquilo até aqui, né? Então, as áreas da filosofia. Certo? Próximo, crenças verdadeiras, cotidiano e conhecimento. Então é o seguinte... conhecimento e verdade, né? São termos distintos, tá? Mas no dia a dia a gente acaba usando mesmo sem pensar nisso, tá? Então a gente trata de questões de ética, política, estética, tudo que a gente vê. Lembra das crenças silenciosas? Pois é. E a gente pressupõe que as nossas ideias e crenças são verdadeiras. E não basta ser verdadeira, a gente tem que justificar nossas ideias para convencer os outros de que as nossas verdades são as reais. Normalmente em debate político, debate religioso, né, aquelas áreas mais tensas aí de debate, as pessoas ainda questionam, não, mas o que eu acredito é verdade ou não é, né? Um é católico, outro é evangélico, outro é umbandista, outro é islâmico, cada um com a sua verdade, mesmo que tenha alguns pontos afins aí, algumas. Mas como, né, justificar nossas ideias? Tem um conceito que o Platão citou, que é chamada crença verdadeira justificada. Lembra das crenças silenciosas, ideias óbvias que a gente não questiona, né, que foi a primeira aula de filosofia desse ano? Então, a crença, quando você analisa ela e acha argumentos para justificar a sua crença. Por que você apoia tal ideia, a favor disso ou é contra aquilo? Ok? É chamada crença verdadeira justificada. E isso ele se reflete numa visão prática, pragmática, tá? Ou seja, se refere num saber fazer, ok? Mesmo sem perceber, as nossas práticas diárias elas acabam envolvendo essas crenças.
ela se transforma em conhecimento do senso comum. É esse o conhecimento do senso comum, é um conhecimento mais prático, mais voltado para o dia a dia, onde eles acham argumentos, as pessoas acham argumentos para justificar suas crenças, ok? E quais são as principais importantes sobre o conhecimento? Isso aqui é a teoria do conhecimento, ok, pessoal? É possível estar consciente do próprio conhecimento, saber que se sabe? É possível saber algo sem estar consciente de que se tem uma crença? Você acha que é verdade e na verdade aquilo é apenas uma coisa que você acredita. Como temos acesso ao conhecimento verdadeiro? É possível atingir a verdade sobre todas as coisas? A razão humana é capaz disso? Quais os critérios para saber se um conhecimento é verdadeiro? Por exemplo, no caso da caixinha. Como é que eu sei que essa caixinha é uma caixinha de relógio vermelha, né, com a faixa branca em cima? Como eu sei que isso é verdade? Eu uso apenas os sentidos? Os sentidos nos garantem a verdade em tudo, né? Para responder essas questões, existem duas grandes posições. Isso vem na época antiga, na filosofia antiga. A postura cética e a postura relativa. Que até hoje existem pessoas que acreditam aí nessa... o cético acreditar alguma coisa é legal, né? Mas assim, a postura cética e a postura relativista são posições intelectuais que até hoje algumas pessoas têm. Então é o seguinte, a postura cética, você já deve ter usado essa palavra ou até ouvir, nossa, você é cético, não acredita em nada. Não é que não acredita em nada, e um cético, em termos filosóficos, ele duvida de quase tudo. Ele se coloca numa posição de indecisão. E existem três grandes tipos de ceticismo, tá? É aquele tipo São Tomé, aquele que vê para crer, né? Não acredito, duvido, duvida de tudo. O ceticismo ontológico, por exemplo, ele duvida até da própria existência das coisas. Nada existe, certo? Isso tudo é uma ilusão. O ceticismo epistemológico, lembra de epistemologia, quer dizer teoria da ciência. Dúvida sobre a possibilidade do conhecimento. Ah, nada existe. E outra, se alguma coisa existe, não pode ser pensado, não pode ser entendido. Ou, se existe algo, também não é possível comunicá-lo, que é o tal do ceticismo linguístico. Então o ceticismo ele se expressa de várias formas, tá? A postura cética é o cara que não acredita facilmente em qualquer coisa. A diferença entre realidade, pensamento e linguagem coloca em xeque a própria questão de verdade. Tá? O próximo conceito é relativismo. Para os relativistas não tem verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Muitas pessoas pensam isso, né? Ah, não, existe uma verdade absoluta? Não, é tudo relativo. Cada um tem a sua verdade. A verdade seria algo subjetivo, é relacionado à opinião de cada um. Tá? A grande frase do relativismo é atribuída ao filósofo Protágoras de Abdera, um sofista. Ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. O homem no sentido do ser humano, né? O ser humano é a medida, ou seja, nós construímos nossas verdades de acordo com aquilo que a gente acredita. E como é que eles chegam a essa conclusão? Através de um método de raciocínio, um método da refutação. O que é isso? Você vai contestar ou provar como falsa uma tese ou afirmação. Então eu vou avaliar para destruir a sua ideia. Tá? E a hora que eu destruo eu falo, tá vendo? A verdade é relativa, depende de cada um. Essa é a postura relativista. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida aqui? Vocês anotem e me coloquem aí na nossa live, que vai ser o primeiro MA às 8 horas da manhã, nessa segunda, e o primeiro MB às 11 horas. Ok? O primeiro A às 8, o primeiro B às 11, de filosofia. Tá? Tudo bem? Valeu, pessoal. Antes de terminar, né? Tem os exercícios, por favor, deem uma olhada neles. São os exercícios da apostila 2. Ok? Estão relacionados aí. Página 8, 13, 21 e 22. 11 exercícios. Tudo isso? Não é tudo isso. São os exercícios, a maioria deles é de assinalar, é de alternativa, múltipla escolha. Tá bom? Procurem fazer esses exercícios. Se não conseguir, não tem problema. A gente vai resolver junto eles amanhã na hora das nossas lives. Repetindo, primeiro A às 8 da manhã, primeiro B às 11. Eu tenho aula no primeiro B às 9, mas aí é de história. Tá bom, meu povo? Muito obrigado pela atenção. Valeu. Um super beijo e se cuidem.